a utilização da metodologia de edição gênica CRISPR na biotecnologia e estratégias terapêuticas. Esta apresentação teve a participação dos membros Aldo Manuel, Ana Lúcia, Daniele Julianete, Elisângela Castorino, Fabiane Cândido e Tamir Santana. O que é o CRISPR? É uma região do genoma das bactérias caracterizada pela presença de sequências de DNA curtas e repetidas. É um sistema de edição de DNA, se tornando atualmente uma das tecnologias mais badaladas. Entenda sua importância. O CRISPR é usado como se fosse uma memória em uma futura infecção, no qual as bactérias produzem enzimas. A Cas9 é a mais conhecida. Estas enzimas atuam como tesouras moleculares que carregam a memória do vírus. Com isso, o novo invasor que apresentar uma sequência idêntica a alguma dessas na memória, o material genético viral será picotado por esta enzima. Temos aqui um mecanismo de como funciona esse sistema de defesa CRISPR-Cas, onde a Cas efetua o corte do DNA exógeno, seja ele viral ou plasmidial, guardando esse material genético para que numa possível reinfecção a atuação do sistema de defesa seja muito mais rápido e eficaz. E baseado neste mecanismo de defesa das bactérias, os cientistas descobriram como informar as enzimas, no caso a Cas9, e existem outras, a sequência a ser editada em um genoma. A informação ocorre por meio de uma sequência de RNA que é construída e sintetizada em laboratório, sendo capaz de alterar genes de qualquer célula viva. Esse RNA é chamado de RNA-guia, pois é constituído de acordo com a sequência de DNA a ser modificada, ou seja, um ou mais genes de interesse. Dessa maneira, o RNA-guia pode conduzir a proteína Cas9 até a região a ser modificada e cortar a dupla fita de DNA. Aqui temos a ilustração de como este processo acontece. As células possuem mecanismos naturais de reparo de sequências de DNA, que são ativados toda vez que este é danificado. Uma vez que o DNA é cortado pela proteína Cas9, o sistema de reparo dessa célula é ativado e vai lá consertar. Esse reparo pode acontecer por recombinação homóloga ou não homóloga. Na recombinação homóloga, a célula utiliza um molde de fragmento de DNA, que pode ser natural ou exógeno. Neste caso, é possível inserir genes. Já na recombinação não homóloga, as células apenas unem as extremidades do fragmento de DNA. Neste caso, é possível inativar genes. Com isso, a diversidade de aplicações do CRISPR se tornou muito ampla, pois pode ser empregada essa tecnologia em várias áreas. Por exemplo, na pesquisa básica, na biologia sintética, na identificação da função gênica, na produção de modelos de animais, entre outros, na agricultura e veterinária, no combate a pragas, em plantas e animais resistentes a doenças, na geração de variabilidade genética. Na indústria, pode ser empregada na produção de fármacos, produção de biocombustíveis e na produção de biomateriais. Na medicina, no combate a patógenos e ao câncer, na terapia gênica, dentre outras possibilidades que permite ser aplicada a esta técnica. A partir do conhecimento dessa tecnologia, já foram feitas edições e criações. Temos aqui exemplos de pães musculosos, do melhoramento genético em plantas como trigo, milho, arroz, do tratamento de pacientes com câncer, e recentemente essa técnica foi utilizada por pesquisadores na China na edição gênica de bebês humanos.
Temos aqui a ilustração de um cão geneticamente modificado e a aplicação dessa tecnologia na agricultura. Essa técnica CRISPR rendeu o Prêmio Nobel para duas pesquisadoras, a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna. A pesquisadora Emmanuelle Charpentier, ela conseguiu unir duas características que a colocou em notoriedade na mídia. Uma pelo fato dela ser mulher e a outra por ela estar à frente de uma obra grande que está ganhando destaque cada vez mais no campo da ciência. No ano de 2012, Emmanuelle, juntamente com a pesquisadora Jennifer Doudna, publicaram um artigo que mudou a forma como entendemos e mexemos com o genoma, mencionando pela primeira vez o sistema conhecido como CRISPR-Cas9. Elas foram as primeiras cientistas a identificar um mecanismo simples de defesa encontrado em bactérias, que poderia ser um importante recurso na edição do genoma de diferentes espécies. No mesmo ano, o pesquisador Feng Zhang entrou com um pedido de patente após ter realizado a utilização da técnica em células eucarióticas, que são as células mais parecidas com as células humanas, e obteve resultados positivos. O comitê considerou o trabalho dele como original, mesmo sendo uma extensão dos trabalhos realizados pelas pesquisadoras Emmanuelle e Jennifer. Mas isso não tira o reconhecimento nem o pioneirismo das pesquisadoras, que foi essencial para o surgimento de inúmeras possibilidades de modificações genômicas. O CRISPR está em constante aperfeiçoamento. As proteínas que a princípio realizam corte no DNA podem ser combinadas com outras proteínas e apresentarem diferentes funções de reconhecimento e edição genética. É admirável observar como, a partir de apenas dois elementos, Cas9 e RNA-guia, os pesquisadores têm sido capazes de expandir a caixa de ferramentas moleculares baseadas em CRISPR, tanto para processos de clivagem como em processos de ligação para o DNA ou RNA. Os sistemas CRISPR podem ser usados para realizar diferentes alterações no genoma. Então, para ajudar os pesquisadores, foram criadas algumas estratégias, dentre elas o reconhecimento e marcação de regiões de interesse no DNA ou RNA, a realização de grandes deleções de sequências de interesse no genoma, rastreamento de RNA em vivo, a alteração de atividades de genes sem que haja edição de DNA e detecção de patógenos e controle de doenças. CRISPR como terapêutica. Alguns pesquisadores têm utilizado a técnica para identificar genes que causam doença e desenvolver terapias gênicas. Alguns projetos de pesquisas atuais têm utilizado a técnica para prevenir e tratar o HIV, câncer, doença falciforme, Alzheimer, distrofia muscular e doença de Lyme. Teoricamente, qualquer doença com componente genético pode ser tratada como terapia gênica. Tem-se também desenvolvido novos medicamentos para tratar a cegueira e doenças cardíacas, assim como o transplante de órgãos de porco em humanos sem rejeição. Por fim, concluímos que a técnica CRISPR permite que cientistas modifiquem genomas com uma precisão nunca antes atingida, além de eficiência e flexibilidade. É um privilégio presenciarmos o nascimento de uma nova era da genética, cujos desdobramentos estamos apenas começando a contemplar.